Às vezes nós andamos por lugares áridos, às vezes andamos por lugares em meio às nossas solidões, às vezes em meio às nossas tristezas, em meio às nossas desilusões, em meio a tantos desencontros, em meio às nossas crises, achando que ninguém está nos vendo. Às vezes andamos por aí perdidos, preocupados com o que fazer e achando que estamos sozinhos, mas nós nos enganamos. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis, capítulo 16. Meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, nesse momento, Senhor, nós vamos ler a Tua palavra, Pai. A Tua palavra, Senhor, que é a única verdade. Meu Deus, Tu trouxeste aqui filhos e filhas preciosos a Ti, Senhor, que precisa, Senhor, de algo da Tua parte. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que Tu continues, Senhor, com as janelas, ó Pai, dos céus abertos, Pai. Fecha, Senhor, a porta do Hades, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que somente os Teus anjos, a Tua unção, a Tua glória, Senhor, e o Teu poder venha ser manifesto neste lugar, Pai. Amém. Usa os meus olhos, usa os meus lábios, Senhor, eu pertenço a Ti, Pai. Usa-me para a Tua honra, para a Tua glória, para a Tua exaltação, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Em Gênesis capítulo 16, a Bíblia registra um fato em qual hoje eu me lembrei muito dessa passagem. Gênesis 16, capítulo 14, versículo 14. A palavra de Deus diz assim: Agar teve um filho de Abrão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abrão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Volte um pouquinho, versículo 'que eu anotei aqui errado. Versículo primeiro. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora ela sabe que engravidou. Despreza-me, que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai, sua serva: está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte. Guarde isso. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto do caminho do sul e perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse então o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e ele viverá em
hostilidade contra todos os seus irmãos. Versículo 13. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado: Tu és o Deus que me vê. Pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Por isso, o posto que fica em Cádiz e Berede foi chamado Beer-Lahai-roi. Até aí. Agar, serva de Sarai no templo, que tinha sido entregue por Sarai porque não soube esperar a vontade do Senhor, porque não soube esperar o plano e o propósito do Senhor no tempo certo, se antecipa, entrega a escrava e depois cobra. Abraão, todos conhecem disso. Só que de tanto sofrer, Agar foge da sua senhora, foge e vai para o deserto. E quando ela está indo no deserto, eu acredito que pensando para onde ir, o que fazer, e esse deserto faz parte de Berseba. Esse deserto onde Agar se encontrava, onde tinha essa fonte, era Berseba o nome desse deserto, onde tinha essa fonte. Amém. Ele falha. Amém? E quando Agar estava ali perdida naquele deserto, o Senhor, o anjo do Senhor, amém, pode ser sem, não é mudança. O anjo do Senhor encontrou com Agar e falou: Agar, aonde você vai? E ela falou: eu estou fugindo da minha serva Sarai. O Senhor já sabia de tudo. O Senhor não precisava perguntar para Agar o que estava acontecendo, porque Deus tudo vê, Deus tudo sabe, Deus está em todos os lugares. Só que ele quis que a própria Agar perguntasse para ele. Ele quis que a própria Agar contasse para ele o que estava acontecendo. E quando Agar conta para ele que ela estava fugindo da sua serva, da sua senhora, ele fala: Agar, volte, você está grávida, dentro do seu ventre tem um menino, você vai dar o nome a ele de Ismael. E Agar volta para a sua senhora e com o mandato de Deus: se submeta à sua senhora. E Agar continua lá, juntamente com a sua senhora. Hoje é para ministrar assim no microfone, glória a Deus, aleluia. E quando Agar volta, ela se submete à sua senhora, e ali o menino nasce, cresce, mas chega o tempo do cumprimento de Deus na vida de Sara. Sara engravida, fica grávida de Isaac, e o menino nasce. E quando Isaac nasce e é desmamado, a Bíblia não diz quanto tempo, Ismael, já devia ser um rapazinho, ele começa a tirar sarro de Isaac. E aí Sara vem e fica furiosa e chega para Abrão e fala: Abrão, mande embora aquela escrava com aquele menino. O coração de Abraão, ele ficou doído, porque era uma parte dele. Só que quando Abraão está pensando no que fazer, gostaria que você fosse para o capítulo 21. O Senhor, ele respalda o pedido de Sara. Ele fala: olha, pode mandar a escrava embora com o menino, porque a promessa é com Isaac. E olha o que Abraão faz, a maioria já conhece. Versículo 14 do capítulo 21 diz assim: Gênesis 21, capítulo 21, versículo 14. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro,
cheia d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado no ombro dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de onde? De Berseba, aonde é manifestada a glória de Deus. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, a distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Versículo 17. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque nele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se um flecheiro. Amados, eu me lembro muito dessa passagem. Mais uma vez, quando Agar era dispensada para ir para o deserto, para ir embora, a primeira vez ela fugiu e ela voltou por uma ordem do Senhor. Ela volta, ela se submete a o que o Senhor falou, mas dessa vez Agar é enviada por Abraão para que fosse embora. E novamente ela está em Berseba, ela está no deserto. E o anjo do Senhor chega: Agar, o que aconteceu? Amados, o Senhor sabia o que tinha acontecido. Agar, eu estou ouvindo o choro do menino, da onde está? E o Senhor, ele abre os olhos de Agar e mostra uma fonte de água para ela. E é aqui que eu quero parar com você. Sempre existe uma fonte de água para aqueles que buscam. E no caso de Agar, não por Agar, mas pelo filho de Abraão, porque o menino era filho daquele que tem uma aliança com o Todo-Poderoso. E o Senhor, ele não vira as costas para aquele que tem uma aliança com ele. A primeira vez Agar, quando ela fugiu, ela já tinha um filho de Abraão dentro do seu ventre. Por isso o Senhor olhou para ela e falou: Agar, aonde você vai? Volta para sua serva. Quando ela tem um filho, Abraão manda ela embora, que ela vai para o deserto com um filho sem água e a água acaba. O Senhor chega para ela e fala assim: Agar, aonde você vai? Eu estou vendo o menino chorando lá. Da onde ele está? Só que o Senhor já sabia. E o Senhor abre uma fonte ali de água para ele, para que o menino e ela não morram, porque Deus tinha uma aliança com Abraão. E aqueles que são da aliança com o Senhor não desampara mais em momento algum. E aquela mulher, ela abre os olhos e vê uma fonte. Eu acredito que ela pegou água, ela alimentou o menino e os dois não morreram. Sabe por quê, amado? Porque foram a fonte certa. Aquela mulher, mesmo não sendo da descendência, fazendo parte de Abraão, mas ela carregava um fruto no ventre dela que tinha uma história com Abraão. E Deus abre uma fonte e os dois não morrem, e o menino cresce, porque Deus, pela misericórdia dele, tinha ainda algo na vida daquele menino por ser filho de Abraão. E Deus fala para aquela mulher que aquele menino também iria ser pai de uma grande nação. Agar, ela se alimentou da fonte certa. Sabe, amado, às vezes passamos por lutas, às vezes passamos por dificuldades e achamos que o Senhor não está vendo. Passamos por desertos. Sabe, hoje, quando eu já tinha ouvido isso, eu não tinha prestado atenção, já tinha ouvido falar em Berseba. Eu achei que Berseba fosse uma cidade linda, eu achei que Berseba fosse sei lá o que, uma floresta, mas eu nunca poderia imaginar que Berseba fosse um deserto, fosse uma terra seca, uma terra árida, mas que Berseba seria onde Deus manifesta a glória dele. E quando
deixamos de nos alimentar no lugar certo. Quantas vezes, amados, temos uma aliança com Deus? É fato. Agar, ela teve esse cuidado porque ela, indiretamente, ela cuidava de alguém que tinha ligação a Abraão, alguém que tinha, sabe, uma história com Abraão, o pai da fé, o amigo de Deus. Eu lembro de uma vez que eu usei esse texto aqui para orar por alguém e ouvir a manifestação da glória de Deus. Porque quando nós temos uma aliança com Deus, mesmo que a pessoa não mereça, Deus manifesta a glória dele. Não foi por causa de Agar que o Senhor manifestou a glória dele, foi por causa do filho de Abraão, mesmo ele não sendo o filho da promessa. Abraão tinha uma aliança com Deus. E quantas vezes o Senhor manifesta a glória dele através de vida de outras pessoas que não têm aliança com ele por causa das nossas vidas. Mas é necessário que eu e você bebamos da fonte certa. E quantas vezes temos nos alimentados de fontes erradas? Como está a nossa fonte? Aonde temos nos irrigado? Aonde temos nos alimentado? De que maneira estamos enchendo os nossos poços? Aleluia. Aleluia. E eu falei, meu Deus, é verdade. Amados, o primeiro dia, essa é a terceira semana que eu trouxe aqui a palavra de Isaías 53, se eu não me engano, que o rio de águas vivas do Senhor iria começar a fluir aqui neste lugar, e todos aqueles que quisessem iam ser cheios do rio do Senhor. Mas existiriam aqueles cujos chacais iriam ficar por salvo, porque não queria receber e reter o rio de águas vivas do Senhor. Como estão os nossos poços? Cheios de entulho, cheio de lodo, cheio de obras da carne. Aonde estamos ligados? De que fonte temos nos alimentado? Porque a aliança eu e você temos com o Senhor. E a água viva tem brotado deste lugar. De que fonte temos nos alimentado? Porque a todo culto, o rio de águas vivas do Senhor tem passado sobre a igreja. Amém. Aleluia. E por falar de fonte, o Senhor me levou ao servo de Abraão. Quando Abraão já está velho, de idade avançada, Sara já morreu, o seu filho Isaac já estava com 40 anos. E Abraão chega para Eliezer e fala: Eliezer, eu quero que você me prometa uma coisa, põe a mão aqui debaixo da minha coxa. Era sinal de fidelidade do judeu com o servo. Ele colocou: me promete que você vai buscar uma filha da minha terra, uma mulher da minha terra, e vai trazer para o meu filho. Não permita que meu filho vá até lá, mas traga uma filha da minha terra, alguém da minha parentela para o meu filho. Você me promete? Prometo, Senhor. Mas se ela não quiser vir, você já está liberado do seu compromisso. E Eliezer vai até lá. E eu gostaria de ler essa passagem com você, em Gênesis 24, que me chamou a atenção. Eu imagino a gente no lugar de Eliezer, com uma responsabilidade dessa de buscar alguém que não sabemos quem e se vai querer vir, que Eliezer não conhecia, né, as filhas lá, os parentes de Abraão. 24, capítulo, versículo 12. Então orou o Eliezer, Senhor,
Senhor Deus, do meu Senhor Abraão, dá-me neste dia pão êxito, e seja bondoso com o meu Senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe. Também darei água aos teus camelos, seja essa a que escolheste para teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu Senhor. Antes de que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, filha de Naor, irmã de Abraão, trazendo o ombro do seu dono. Amados, quando Eliezer foi, ele não sabia quem seria a escolhida, mas ele chega perto de uma fonte, ajoelha ali diante do Senhor e começa a orar ao Senhor, Senhor, Deus de Abraão, e falou como ele gostaria que acontecesse. Antes que ele terminasse de orar, amados, a menina já estava ali. Chega a Rebeca, de novo, perto de uma fonte. E eu falei assim, Senhor, Tu és tremendo, sabe? O lugar, amados, onde eu e você devemos ir é na fonte certa. E o Senhor me trouxe a memória do encontro de Jesus com a samaritana. Aonde foi o encontro de Jesus com a samaritana, amados? Numa fonte, num poço, aonde as mulheres iam ali retirar água, um lugar de encontro, um lugar de me alimentar, um lugar aonde eu posso saciar a minha sede. E quando aquele homem, sabe, perto daquela fonte, no lugar certo, falando com a pessoa certa, as coisas acontecem. Quando aquela mulher vai ali, sabe, não havia lugar melhor para Jesus encontrar aquela mulher samaritana a não ser ali naquela fonte. Porque todo aquele que tem sede, Jesus diz, vinde a mim. Todos que têm sede, todos que estão cansados, todos que estão sobrecarregados. Jesus não manda nós irmos até o mundo encher a cara. Jesus não manda nós irmos até as prostitutas. Jesus não manda nós irmos nos encher com toda a lixo e porcaria que há no mundo. Jesus diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aonde estamos indo, amados, quando estamos cansados e sobrecarregados? A que fonte estamos nos alimentando? Aonde eu e você estamos indo quando as coisas estão erradas? Aonde eu e você estamos indo quando tudo vai mal? Aonde eu e você estamos indo quando estamos desesperados, quando estamos precisando de algo? Em que fonte temos corrido? Essa é a pergunta que o Senhor faz nesta noite. De que fonte? A que fonte? Vocês que têm aliança comigo, têm se alimentado, porque eu tenho rios de água vivas para derramar sobre a igreja. Distribuindo a cada culto. E do que vocês têm se alimentado? De que vocês têm se alimentado? De que fonte vocês têm se saciado? Amado, é muito forte. Sabe, quando eu e você estamos passando por deserto, é nesse momento que nós temos que correr para a fonte certa. Eu gostaria que você fosse um pouquinho mais para frente, no versículo 61. Agora, Eliezer, ele também com sucesso. Versículo 61 diz, então Rebeca e suas servas se aprontaram, montaram seus camelos, partiram, montando seus camelos e partiram com o homem. E assim o servo partiu levando Rebeca. Eliezer teve êxito na sua missão de trazer uma esposa para Isaque. Isaque
de 40 anos, sem esposa, sem mulher, sem esposa, sem a mãe, sem irmão, longe dos parentes, porque Deus deu uma ordem a Abraão: sai do meio da sua terra, do meio da sua parentela. E o irmão dele, mais próximo dele, que era Ismael, o Senhor, a mãe mandou embora. Então Isaac não tinha ninguém a não ser o pai dele. E imagina, eu acredito que pelo tempo que eles viviam, imagina um jovem de 40 anos que só tinha o pai para conversar, porque Abraão ele tinha cuidado de não deixar Isaac se contaminar com outras pessoas. Que solidão! Isaac poderia ser terrível na terra. Isaac poderia ter pego e ter feito amizades. Isaac poderia não ter obedecido o pai dele e ter ido buscar outras mulheres em outros lugares. Sim ou não? Poderia. Ele já tinha 40 anos, amados. A mãe dele já tinha morrido, o pai dele já estava de idade. Mas olha o que Isaac fazia. No versículo 62. Eu já estou encerrando. Isaac tinha voltado de Beer-Lahai, pois habitava no Negueb. Certa tarde, saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Isaac, enquanto Eliezer foi buscar a esposa para ele, ele saiu para meditar. Sabe aonde ele foi? No Beer-Lahai, que significa o Deus que vive e vê tudo. Isaac ele foi na fonte certa, porque Isaac morava ali próximo daquele poço. Isaac morava perto daquela fonte. Então todas as tardes eu acredito que, em vez de Isaac ir procurar prostitutas e procurar as mulheres de outras tribos, Isaac ia na fonte certa, ia na fonte onde Deus que vive e vê tudo. Ele ia até Berseba, onde Deus manifesta a glória dele, onde Deus se manifestou para Jacó, onde Deus se manifestou a Abraão. Isaac foi ao lugar certo. Você consegue entender isso se você continuar lendo a história de Isaac? Que eu vou parar por aqui. É muito linda, mas Isaac esperou a esposa dele vir até ele. Ele esperou o pai dele enviar alguém trazer a esposa no tempo certo. E enquanto isso, ele não estava se ocupando em fazer aquilo que desagradava o pai dele. Ele não foi procurar mulheres ali ao redor. Você acha que um homem de 40 anos não tinha necessidades físicas? Tinha, e muita, porque os hormônios não mudaram de lá para cá. Só que Isaac esperou o tempo certo. E veio Rebeca até ele. Eu só quero terminar de ler o final desse capítulo. Versículo 64. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaac. Ela desceu do Carmelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É meu senhor, servo. Então ela se cobriu com o véu. Depois o servo contou a Isaac tudo o que havia feito. Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe Sara, fez dela sua mulher e a amou. Assim Isaac foi consolado após a morte de sua mãe. Sabe, amados, eu gostaria que você se colocasse de pé. O que faz toda a diferença é de que fonte eu e você estamos recorrendo. Que fonte eu e você temos recorrido? Se você for ver o nome da fonte que Agar foi a fonte que Isaac estava lá. Que significa Deus que vive e vê. Será que Deus não tem visto tudo que você tem passado? Será que Deus não tem visto os caminhos que eu e você tem andado? Será que Deus não tem visto e sondado os nossos pensamentos? Será que o Senhor, o próprio Deus, não tem visto as
encher o seu poço de entulho, de lodo, de lama, com as obras da carne, ou de fazer, amados, beber da fonte errada. Temos aliança com o Senhor, mas que fonte eu e você estamos bebendo? Existe uma fonte prontinha para eu e você já chegarmos quando quisermos, a fonte do Deus que vive e tudo vê. Vê o seu choro, vê a sua dor, vê a sua angústia, vê a sua solidão, vê o seu sofrimento, vê as suas decepções. O Deus que vive e tudo vê não mudou. A fonte não se secou. Ela continua à disposição de todo aquele que deseja beber dela. Mas como o Giovanni falou no começo, é necessário que você vá até a fonte, porque a fonte não foi até Agar, nenhuma das duas vezes. A fonte não foi até Jacó, a fonte não foi até Isaac, não. Isaac e Agar foi até a fonte se alimentar, foi até a fonte. Agar não conhecia o Senhor, mas ela estava no lugar certo. E Deus que vê, Deus que vive, tudo vê, falou com ela, porque ninguém tinha apresentado o Deus que vive, tudo vê a ela. Por isso ele se apresentou, mas ela estava no deserto de Berseba, aonde é manifestada a glória de Deus. E nesse momento você está em Berseba, e nesse momento existe sim uma fonte cedida, uma fonte do Deus que vive e tudo vê, à sua disposição. Aleluia. À sua disposição, amados. Não deixe que essa fonte passe por você e você não se alimente, e você não deixe essa fonte limpar tudo aquilo que não procede do Senhor. Não deixe se alimentar e de beber para que o lodo, para que as algas, para que toda a sujeira, sabe, que o inimigo quer implantar nessa fonte, nesse poço, que só deve fluir águas puras, águas limpas. Não deixe que ela se entulhe. O Deus que tudo vê se faz presente nesta noite e te faz um convite. Se alimente